avisa aos navegantes. Chegou a hora de cruzarmos o país visitando os museus. Ciência, história, moda, gastronomia, tecnologia, talento e imaginação. Apurem os sentidos. Guiar você por essas rotas fascinantes do conhecimento é a minha missão. Para acender a luz é preciso apenas apertar um botão? Na maioria das residências do Brasil, a comodidade é tanta que raramente questionamos o caminho da geração de energia e como ela chega até a nossa casa. Para entender os detalhes do processo, o Conhecendo Museus de hoje visita o Museu da Energia. O museu guarda um acervo que conta a história da produção, distribuição e consumo da energia elétrica. Além de fazer o visitante refletir sobre as questões atuais envolvendo o tema da energia e seu futuro. O Museu da Energia fica no bairro dos Campos Elíseos, centro da cidade de São Paulo. Foi o primeiro bairro planejado da capital e passou a abrigar a elite cafeeira do final do século XIX. Esse casarão, construído em 1894, que abriga hoje o Museu da Energia, foi residência do cafeicultor Henrique Santos Dumont, irmão mais velho de Alberto Santos Dumont, o pai da aviação brasileira. Henrique era um dos homens mais ricos de São Paulo. Ele foi a primeira pessoa a possuir um carro na cidade. Esse casarão ele é bem representativo do período, que é um período que essas elites, esses fazendeiros começam a mudar para São Paulo e ter residência fixa aqui. Tanto arquitetos e engenheiros estrangeiros quanto brasileiros que começaram a se formar na Europa estão aqui no Brasil e começam a construir as residências. E elas mudam bastante, essas residências de elite. Então elas passam a ter 2 pavimentos, uma parte que é a área de morar íntima, o andar superior, e o andar de baixo, que é de receber as pessoas e ostentar toda essa riqueza, né, que o dinheiro do café trouxe para elas. Você pode pensar assim, mas o que um casarão de um barão do café tem a ver com energia elétrica? Na verdade tem tudo, porque foi o dinheiro e o lucro gerado com a produção e exportação de café que permitiu que os investidores da época, os homens de negócio, começassem a investir em novos negócios. E a energia elétrica era um novo negócio. Até o final do século XIX, São Paulo ainda preservava características rurais. A cidade que conhecemos hoje, extensa, urbana e industrializada, deve-se em parte à chegada da energia elétrica. Vamos começar nossa visita ao museu conhecendo a história da energia desde os tempos dos lampiões a gás. Antes da chegada da energia elétrica, nós tínhamos as lamparinas à base de óleo. Depois, no século XIX, as luminárias a gás, que nós temos aqui um exemplo. No final do século XIX, a iluminação a gás era sinal de progresso e modernidade para o Brasil. Em 1837, São Paulo, primeira cidade a introduzir esse tipo de iluminação, já tinha 700 lampiões a gás. Eles funcionaram até 1936. Até interessante que é outra figura que não existe mais aqui na cidade, que é a do vagalume, que era o funcionário que era responsável por acender e apagar todas as luminárias da cidade aos fins de tarde e no início dos dias. O funcionamento dela é muito similar ao de um fogão, uma válvula de gás com uma espécie de isqueiro, ele acendia a luminária. Com a chegada da energia elétrica, a gente vê ao longo das primeiras décadas do século XX essas luminárias sendo substituídas pelas luminárias elétricas, que nós temos aqui alguns exemplos do nosso acervo, que a partir desses objetos a gente procura então contar essa história da iluminação pública. A história da energia elétrica no Brasil começa em 1879, no Rio de Janeiro, quando foram instaladas 6 lâmpadas na estação de ferro Dom Pedro II. Em 1900, os bondes já eram movidos à eletricidade. Em São Paulo, a energia elétrica chega em 1905, com a Light, empresa de capital canadense. O
fornecimento de energia tinha como objetivo abastecer o parque industrial e a iluminação urbana. Nós temos aqui um desenho original dos modelos de postes da Light. Então, todos os 24 modelos que eram utilizados aqui na cidade de São Paulo. Alguns desses postes ainda podem ser vistos em São Paulo, principalmente no centro da cidade. Outra peça que chama bastante atenção aqui nessa sala são esses moldes em madeira. Esses postes, eles existem até hoje na frente do Teatro Municipal. Quando o teatro foi inaugurado, ele tinha essa característica de ser um teatro moderno da cidade. Um teatro já todo eletrificado e, como uma espécie de presente, a Light instalou esses 2 postes que foram feitos a partir desse molde na fachada principal do teatro. Nós temos também aqui os moldes da base desses 2 postes, que as figuras mitológicas retratadas dialogam com a fachada do Teatro Municipal, com a arquitetura do Ramos de Azevedo. Aqui no museu, a gente trabalha com materiais de acessibilidade. Então, a gente procura trazer todos esses materiais que a gente tem aqui, que vocês conseguem ver. Tem gente que não enxerga, né? Então, a gente procura ajudar essas pessoas a também conhecerem o conteúdo do museu. Então, a gente fez essa peça tátil aqui para quem não enxerga poder sentir o poste. Se vocês fecharem o olho, vocês conseguem identificar todas as formas? Sim! Todos esses postes, eles tinham uma característica ornamental muito forte, importante na época para influenciar a opinião pública, para torná-la favorável à chegada da eletricidade na cidade. Os postes de ferro fundido eram confeccionados artesanalmente e adornados com brasões da República, armas e flores. Eles mudaram a cara da cidade de São Paulo. Tirou aquela característica rural que ela tinha até o final do século XIX e firmou a cidade como uma cidade moderna, urbana, industrializada. A mudança de comportamento trazida pela eletricidade também pode ser vista nas artes plásticas. A exposição de curta duração, Encontros Improváveis de um Lugar em Comum, que estava sendo exibida na nossa visita, dialoga com os temas água e energia. Nós estamos aqui agora num espaço onde a gente tem a intervenção do trabalho da Regina Silveira, que é uma artista plástica brasileira muito importante na cena mundial. A Regina trouxe o trabalho Lumière, que é uma intervenção no espaço expositivo do museu, onde ela apresenta a palavra luz em 76 idiomas. A palavra luz é projetada e ela vai se esmaecendo e se transforma num facho de luz, né? Então essa poética que a Regina traz para o museu ilumina mesmo esse espaço. O museu ele fica localizado no Campos Elíseos, mas nas imediações do bairro do Bom Retiro. A gente tem um fluxo muito grande de imigrantes de todas as partes do mundo aqui. Então, é uma forma também de acolher esses visitantes que chegam até aqui. Se a gente quer melhorar a cultura do nosso país, no meu entendimento, a gente precisa que a população se aproprie desses aparatos culturais que a gente tem na cidade. Enquanto ficar elitizado, a gente não consegue melhorar a nossa população, né? Eu acho que isso é importante. É fundamental que os museus tenham formas de integrar a comunidade do entorno. Você já ouviu falar na Pororoca? Essa obra é do Guto Lacazzi. A gente pode flutuar e surfar nessa obra. E ele procura realmente misturar essa informação entre arte e tecnologia. O Guto é quase um especialista nisso, ele sempre mistura essas duas linguagens, se apropria da poesia de cada uma delas.
Eu entendo que arte e ciência elas não se separam, pelo contrário, elas uma influenciam a outra. E eu vejo que muitas pessoas da área cultural às vezes não frequentam museus de ciências. E é um público que a gente precisa cativar. Essa obra é o Monjolofone número 2. É um trabalho do Paulo Nenfrídio, de 2010. O Paulo, eu brinco que é um grande professor pardal, ele faz grandes objetos artísticos que sempre relaciona ciência e arte, mas de uma forma muito poética. Então, através do represamento da água e da possibilidade de você movimentar, bombear essa água, a gente cria uma força que, em vez de gerar uma energia elétrica, ela gera música. A gente não gosta de direcionar o público para uma leitura fechada. Eu acho que sim, o artista tem um objetivo, mas a obra de arte tem milhões de possibilidades, né? Então fica aí o convite para você imaginar exatamente o que o Paulo quis dizer. Depois dessa viagem poética, vamos conhecer a evolução histórica das principais fases do sistema energético do estado de São Paulo. A gente procura, através dessa história, entender um pouco melhor como que foram as transformações na vida das pessoas com a energia elétrica e entender de onde ela vem, como que ela é produzida, entender todo esse contexto de algo que é tão presente nas nossas vidas e a gente acaba, muitas vezes, não refletindo sobre. As primeiras empresas de energia surgem de pequenas iniciativas locais. A gente tem aqui uma foto de um passeio de barco no reservatório que foi criado, onde hoje é a usina do Corumbataí. Essa foto é de 1895. Nós temos também aqui uma foto mostrando um pouco como que eram os bondes na cidade de São Paulo, que foram bastante importantes para o crescimento urbano da cidade, possibilitando que as pessoas se deslocassem em maiores distâncias entre suas casas e seus trabalhos. A primeira linha de bonde elétrico de São Paulo foi inaugurada em 1900. Ligava o Largo São Bento à Alameda Barão de Limeira, passando pelo bairro dos Campos Elíseos. A cidade tinha 240 mil habitantes. Aqui uma foto da usina de Parnaíba, primeira grande hidrelétrica do estado, que ela foi construída justamente para fornecer energia aqui para a capital, com essa demanda que existia com a chegada da Light e o crescimento urbano e industrial da cidade. Na década de 1940, a empresa Light também foi responsável pela retificação dos rios Pinheiros e Tietê. Os rios, antes sinuosos, foram transformados em linhas praticamente retas para facilitar a construção das marginais. Inclusive, muitos problemas que nós temos hoje com enchentes aqui na capital decorrem dessa questão da canalização, da retificação dos rios, da ocupação das áreas de várzea e desse grande crescimento urbano que nós tivemos ao longo do século XX. Aí a gente vai ter um outro grande momento já na segunda metade do século, que a gente vê a transformação desse setor que era privado, ele passa a ser estatizado com grandes empresas estatais de energia elétrica. Até um novo momento, nos anos 90, que a gente começa a ter então a privatização desse setor. Então essas empresas que eram estatais, como a Eletropaulo, a CESP, passam para o setor privado, muitos com empresas estrangeiras, e é um contexto que a gente vive até hoje. No próximo bloco, vamos conhecer a história dos eletrodomésticos, hoje indispensáveis às residências.
Hoje, Conhecendo Museus está navegando pelos megawatts da energia elétrica, que mudou os hábitos e os costumes de uma sociedade em profunda transformação. Vamos conhecer agora a exposição Tempos de Energia, São Paulo em Transformação. Ela apresenta a chegada da eletricidade como fator fundamental para o crescimento urbano da cidade. Nessas próximas salas da exposição, nós procuramos entender um pouco melhor como que a energia elétrica transformou o dia a dia, o cotidiano das pessoas. Ao longo do século XX, a gente viu a invenção aí de uma série de itens que são muito presentes hoje nas nossas casas. E aqui, através de alguns objetos do nosso acervo, a gente procura refletir em como isso impactou no dia a dia das pessoas, das famílias. A gente tem aqui um exemplo bem interessante, que é a nossa máquina de lavar. Hoje um item bastante comum, bastante conhecido das pessoas, principalmente nas grandes cidades. E aqui a gente tem uma do nosso acervo da década de 50. O funcionamento muito semelhante ao de uma máquina de lavar de hoje, a estética também não é muito diferente, mas o que a gente procura aqui é principalmente refletir como que a entrada, por exemplo, de uma máquina de lavar muda a relação das pessoas com as tarefas do dia a dia, com as atividades domésticas. Então, o ato de lavar roupa, que até então era na mão, num tanque, demandava um tempo maior, um esforço físico maior, com esse eletrodoméstico, por exemplo, fica muito mais fácil, enquanto se lava a roupa, se dedicar para um momento de lazer, para uma outra atividade doméstica. Isso a gente vê com uma série de itens aqui dessa sala. Você sabe o que é uma enceradeira? Não, mas parece, sabe o quê? O que parece? Aquele negócio de colocar no chão, esqueci o nome. Aquele que você fica assim, tira... Aspirador? É. E o que é isso aqui? É um aspirador. É um aspirador de pó. Outro objeto que chama bastante atenção aqui dos nossos visitantes é esse telefone que nós temos, também do nosso acervo, que é da década de 10. É interessante porque tanto a estética quanto o funcionamento dele é bastante diferente de um telefone de hoje em dia. E chama atenção porque não tem o disco ou as teclas, não existia nessa época a discagem direta. Então ele funcionava com um pulso elétrico, que se comunicava com uma central telefônica e essa central que faria manualmente a ligação com a linha que você gostaria de se comunicar. A sala também apresenta objetos que transformaram a vida das pessoas no mundo inteiro, como o rádio, um dos primeiros meios de comunicação em massa. Aqui nós temos o rádio, que foi muito importante ao longo do século XX, porque ele mudou muito as relações das comunicações. As notícias chegavam mais rápido, era um momento de lazer das famílias dentro de casa, podendo ouvir um programa de humor, um programa dramático. E a minha mãe, ela estava mostrando aqui o rádio e ela falou que ela tinha na casa dela e que ela escutava novela com os irmãos dela e os pais. E bem diferente, né? Porque hoje, tecnologia e tudo mais, aí você vê alguma coisa assim, é bem diferente e eu acho muito bonito. Aqui nós temos uma televisão da década de 50 que ela chama bastante atenção, tanto pelo tamanho quanto por ela ter algumas funções agregadas. Além do aparelho televisor, nós temos um toca-discos e um rádio também. E não é só na sala das casas que a gente vê essa série de eletrodomésticos tomando conta. Nas cozinhas também, até hoje, é um dos ambientes da casa que a gente mais tem eletrodomésticos. Então a gente tem aqui uma série de itens muito comuns até hoje: cafeteira, liquidificador, batedeira. Alguns são mais curiosos, como a cafeteira, que tem uma estética bastante diferente das que nós conhecemos hoje. E um mais curioso aqui desse acervo, que até hoje não é comum, é o abridor de latas elétrico. E a gente vê que ele já existe há bastante tempo. Esse daqui que nós temos é da década de 1970. Vamos conhecer um pouco sobre os bastidores das exposições? Esse é o Centro de Documentação e Pesquisa, que cuida do acervo fotográfico e documental. Nosso acervo é um acervo pequeno, nós somos 2,5 km de documentação.
São mais de 10 mil plantas e trabalhos técnicos, né, desenhos técnicos. Hoje a nossa equipe já está quase 1 ano e meio trabalhando com aerofotogrametria, então higienização, a conservação desse material, que ele é extremamente raro. E hoje a gente também tem os nossos negativos de vidro, né, que num formato grande e tudo mais, né. O documento de arquivo é único, então quando a gente trata tudo isso daqui com muito carinho, como a Fundação faz, ela possibilita disponibilizar essa informação ali no museu. Ainda bem que a gente tem essas redes de museu que externam toda essa parte do arquivo de uma forma mais lúdica, mais tranquila para absorver o que tão denso foi a urbanização do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. Então nós temos materiais muito que parecem que hoje são coisas lindas, né? Que são as fotos do Gensler e tudo mais, dos bondes, mas que na época eram documentos extremamente técnicos. Então hoje a gente consegue, né, contextualizar isso de uma outra forma, contar histórias, porque se não fossem esses arquivos, nada seria dos próprios museus. O Centro de Documentação e Pesquisa desenvolve oficinas para que pessoas interessadas aprendam a lidar com a organização de fotografias e documentos textuais. Para a gente fazer uma interface com o público, a gente trouxe uma metodologia mais simples, né, de trabalho, mas que consiga preservar os seus documentos minimamente em casa, né? Todo mundo tem uma fotografia de família, de avó, uma foto antiga, documentos importantes de família e ninguém sabe muito o que fazer com isso. Eu tenho, por exemplo, essa foto, que é uma foto dos meus irmãos e comigo, minha avó e minha tia. É uma foto que não é tão antiga assim, mas é da década de 60, começo da década de 70, né? Está escrito aqui 67, na verdade. Então, tem um certo tempo, né? Na verdade, o meu interesse é porque a minha família é de imigrantes, né? E eu acho que a gente tendo noção da nossa origem, da nossa história, a gente tem muito mais o sentido de cidadania. Isso deve valer para qualquer um, né? Viram que interessante que aconteceu aqui? Nessa sala aqui, nós começamos a falar propriamente das diferentes formas de energia. Esse aqui, como ele funciona, né? Através desse movimento que eu fiz aqui, eu gerei energia mecânica, né? Aqui nessa parte central do eixo tem um pequeno gerador. Através disso, passa aqui para baixo, onde estão ligadas USBs, e aí delas parte para o celular, onde gera a energia que o carregou. Aí aqui, continuando, vou mostrar para vocês a de energia solar. Nessa placa existem pequenos condutores e aí quando ele recebe essa luz, os elétrons reagem aos fótons que partem da luz e ele gera um campo elétrico aqui embaixo. E aí tá ligado a todos esses postezinhos, como vocês estão vendo aqui. E aí quando eu tiro a luz dessa placa, que tem essa incisão direta, olha o que acontece. Todos eles apagam. Aí você volta, eles acendem novamente. A proposta do museu de estar abrindo para todo mundo, eu acho que isso veio só somando, né? Para que as pessoas tenham mais consciência dessa economia de energia. Eu acho isso importante. Agora eu vou falar de outra que está bem pouco difundida ainda aqui no Brasil, que é a energia eólica. Aqui nós temos, né, essas eólias, que são essas hélices aqui, elas são movimentadas com a força do vento. Através de uma central que fica embaixo da terra, a energia eólica é transformada em energia elétrica. Hoje em dia, as fontes de energia renováveis são as que menos causam dano no meio ambiente, né? E principalmente as que vocês viram aqui, que são a energia solar e a energia eólica. São as que não produzem poluentes, né? E as que menos deixam resíduo no meio ambiente.
Apagam-se as luzes, mas a história permanece acesa e pronta para ser contemplada por nós. Vale lembrar que o Museu da Energia está de portas abertas. Até a próxima, pessoal!